Olá, sou a Adriane e este é o meu canal. Você quer saber como lidar com a sua chama gêmea que te rejeita? Então assista este vídeo até o final. Você pode fazer contato comigo pelo e-mail abaixo. Eu responderei suas perguntas e posso esclarecer suas dúvidas sobre o tema. Antes, porém, prestigie o nosso canal, deixando seu like e se inscrevendo no canal. E para receber notificações sempre que sair um vídeo novo, não se esqueça de ativar o sininho. Quando você percebe que está sendo rejeitado por sua chama gêmea, não sabe como agir e muitas vezes se desespera, isso não pode acontecer. Você precisa se concentrar, entender todo o processo de aproximação da chama gêmea e compreender que tudo são ciclos. Tudo o que se passa são entendimentos necessários para uma evolução e crescimento espiritual. A primeira coisa que você deve fazer para lidar com essa rejeição é estar bem consigo mesma. Além disso, você precisa elevar sua energia, limpá-las, alinhá-las e equilibrá-las para poder ter clareza de como agir e o que está acontecendo. Você tem que perceber que sua metade é mais razão. Então ela vai atrás dos seus interesses próprios. Ela vai atrás do que o ego mostra e do que o ego quer. Porque a sua metade não dá valor à energia da chama gêmea. Ela sabe que existe algo forte, apenas sente algo e não identifica. Ela não entende o que é. Então você acha muitas vezes que ela está te rejeitando e que ela está sendo egoísta. É essencial que quando ela tentar voltar e lhe procurar, você não a rejeite, mas analise e entenda as razões do que ela sentiu, não deixando seu ego e seu orgulho falarem mais alto. Você não pode se culpar pelas coisas que a sua chama gêmea faz, ou que você tenha feito. Você tem que entender que faz parte do passado, uma atitude ou outra, e pensar que talvez seja isso que ocasionou a rejeição. O importante é que você aprende e como você vem a agir a partir do início da jornada da sua metade, pois ela começa a se conscientizar nessa caminhada. Todos estão na sua própria jornada e no momento certo, sua metade irá mudar, porque ela vai entrar em sintonia com seu eu superior dela. É quando ouvirá seu verdadeiro eu superior e assim caminhará em sua direção. O que você pode fazer é começar a aprender a calibrar a energia da dualidade de vocês dois, tendo uma energia espiritual sincera, gentil, que faça as coisas para você, sabendo que ajudará a sua metade, mas que ela tenha a caminhada dela, ajudando a si mesma a sua própria evolução. Você, sem exigir nada em troca da sua metade, com essa energia que existe dentro de você, vai perceber que ela precisa ter uma conexão forte, que ela precisa ressoar dentro de você, e assim você ressoará dentro da sua metade. Então você se pergunta, como é que ela pode me rejeitar? Isso pode acontecer com chamas gêmeas? Como é que ela pode fazer isso comigo se sou chama gêmea dela? Para que essas energias ressoem dentro de você, você precisa entender o que está dentro de você e colocar para fora, seja positivo ou negativo, tudo retornará a você. Então, se você sentir um medo, sentir insegurança, esses sentimentos retornarão para você através da sua outra metade, que é um espelho seu. Você precisa começar a trabalhar suas próprias energias, algo como nunca fez antes. Você precisa trabalhar tanto a sua parte física como a sua parte espiritual, porque você e sua chama gêmea vão se cruzar no caminho uma da outra, e nesse instante vocês precisam estar bem. Quando as verdadeiras chamas gêmeas se cruzam no caminho uma da outra, a nível de energia, você saberá, nesse instante, se a sua chama gêmea está pronta ou não para ficar com você. Existem 4 pontos que têm grande influência nessa etapa: o karma, a ansiedade, o não se sentir sobrecarregada e o de não ser capaz de se relacionar. Vou explicar cada um para vocês. Primeiro, o karma
sempre existe um ou alguns fatores kármicos que acabam por afetar a chama gêmea. Só que esses fatores kármicos são vínculos que elas têm com outras pessoas. Muitas almas que passam na sua vida ou na de sua metade fizeram parte de suas vidas passadas, pois cada uma tem sua própria história, sua própria experiência. Podem ter acertos e erros, como podem criar novos karmas. Então, vocês precisam trabalhar essa evolução, nesse entendimento, e fechar os seus ciclos kármicos das vidas passadas. Todos os vínculos de almas existentes que fazem parte das pessoas que estão ao seu redor e ao redor da sua chama gêmea são vínculos, muitas vezes kármicos. E se cada uma das duas não resolverem seus problemas kármicos, não conseguirão terminar seus ciclos. Então, é como se a outra metade viesse para empurrar você, para resolver todos os seus problemas que faltam. Segundo, a ansiedade das chamas gêmeas. Quando se encontram e sabem da existência uma da outra, mesmo que seja por foto ou por uma conversa de WhatsApp, elas podem desencadear uma ansiedade muito forte. Muitas vezes, essa ansiedade está relacionada a sombras e a feridas do passado, que não foram curadas. Tudo isso pode ter a ver também com sentimentos de dependência e de fobias, que chegam a paralisar a pessoa, sem ela saber que atitude tomar quando estiver na frente da sua outra metade. A que geralmente não despertou ainda não é uma gêmea com emocional e espiritual madura para poder lidar com a intensidade desses sentimentos. Então ela também passa por um período de ansiedade ao sentir tantas coisas novas. Na verdade, a ansiedade ataca as duas metades. Essa ansiedade fica mais forte, porque na verdade o que acontece é como se fosse uma preparação para a união, porque vocês ainda não estão unidas e estão passando por várias fases para poderem amadurecer. A simples presença de uma ou de outra causa esse sentimento de ansiedade. Geralmente, a alma da metade não está pronta. Ela tenta fugir de você e do seu vínculo. Ela acha que assim você vai deixar esse sentimento adormecido. E na verdade não é isso que vai acontecer. Mas ela vai sofrer mais. Porque esse sentimento, por mais que vocês se separem, mais forte ele fica. Terceiro, não se sentir sobrecarregado. Os sentimentos das chamas gêmeas são tão intensos, de um nível tão alto, que muitas vezes as chamas gêmeas podem se sentir oprimidas emocionalmente pela tensão, por não estarem preparadas para sentir toda essa quantidade de energia intensa. É quando você precisa perceber se é rejeição ou se a sua metade está querendo se afastar para poder respirar e poder entender, porque muitas vezes o que parece não é. A sua metade precisa de um tempo para poder entender, controlar e achar que assim, na sua ideia de que o tempo não vai esfriar esse sentimento, e que não vai mais ser tão forte, e ela vai conseguir esquecer a pessoa. Só que ela está errada, porque esse sentimento é tão forte, mas vai servir para, com esse afastamento, poder se desenvolver e crescer. Ela entenderá que esses sentimentos fortes vão estar sempre presentes na sua vida, na vida das duas, por toda a eternidade. Quarto, não se acha capaz de ter a relação. A relação das chamas gêmeas é tão forte que mexe com suas sombras, mexe com seus medos e assim faz que os problemas mais fortes reapareçam. É como se, por causa desses sentimentos, ela tentasse se fechar, eliminar essa conexão, ou até mesmo como se você tentasse eliminar essa conexão por se sentir que não consegue mais parar de pensar na pessoa e acha que está sendo dominada por ela. Você não está conseguindo dominar esse sentimento e geralmente isso faz com que ocorra o afastamento, até a pessoa achar que essas sombras desapareceram. Na verdade, vocês dois se sentem dominados um pelo outro. E isso faz com que o afastamento seja ainda maior, mas necessário. Claro
que esse sentimento não vai desaparecer e nenhuma vai desaparecer da vida da outra, porque cada vez mais se traz à tona as sombras. Elas vão pressionar até a sua metade poder trabalhar e se curar. E você também se curar com as suas sombras. E quanto mais tempo se adia esse trabalho, quanto mais tempo se adia a cura, pior é, porque os sentimentos negativos vão aumentando e ficam fortes. E assim elas se sentem tão intimidadas que têm que resolver os problemas. Muitas vezes, por causa disso, a outra metade resolve interromper ou dar um tempo nessa jornada. Então, como a pessoa tomou essa atitude, você sente como se fosse uma rejeição. Mas isso não é ruim. Pode ser estimulante para você, instigando para que você ir atrás, crescer e aprender. Tudo está na energia. E que mandar energia para a outra metade funciona. Funciona mesmo. Como nada está perdido, o que resta é trabalhar para recuperar a chama gêmea. Então, como devemos fazer para recuperar a chama gêmea? Para poder recuperar a chama gêmea, o necessário é trabalhar em você, a sua espiritualidade, a sua energia e trabalhar o aprendizado do espírito. Claro que não é fácil, mas é possível. Não esqueça, sua frequência. Ela sempre estará ligada à frequência da sua chama gêmea, mesmo que vocês estejam separados por distâncias enormes, mesmo que vocês estejam em planos diferentes, e mesmo vocês terem deixado passar um longo tempo sem se encontrar, as suas energias estarão conectadas para sempre. E isso não tem como desaparecer, isso não tem como ser desligado ou cortado. O segredo está no quanto mais alto você conseguir obter a sua energia e obter a sua frequência, mais você estará ajudando a sua metade, porque aqui vai ocorrer a interação energética entre a sua metade e você. Não esqueça que você não pode caminhar pela outra pessoa. Ela tem que fazer o seu próprio trabalho, mas você pode ter a frequência elevada, o suficiente para ajudá-la na caminhada, nos seus próprios anseios, para conseguir tudo aquilo que ela precisa conquistar. Reconquistar a sua chama gêmea, na verdade, é usar a dose certa da alta frequência, a dose do amor incondicional, faz com que as chamas gêmeas se unam. Muitas pessoas acham que simplesmente só o fato de fazer a conexão vai ser tudo mágico e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Infelizmente não é assim que ocorre. Tudo acontece no momento em que regamos com amor e que a gente possa levar a energia, a alta frequência, a vibração do amor puro e verdadeiro para a outra metade. E assim a sua metade, aos poucos, vai saindo da escuridão, vai saindo das suas sombras, vai curar essas feridas, vai eliminando seus medos e vai eliminando as suas inseguranças. Se você se afastar, ou se um bloquear a outra por algum tempo, pode fazê-la progredir também, porque ela vai começar a aumentar sua autoconfiança e vai começar a entender a importância de cada um dos sentimentos e vai entender que ela encontrou a sombra. E para ela ser feliz, ela vai precisar trabalhar com as suas sombras e os seus temores, que antes não sabia que existiam e agora vão poder ser trabalhados, moldados e curados. Você também pode conversar com ela telepaticamente. Nesse mesmo momento, mandar amor, imaginando que sai do seu chakra cardíaco a luz do mais puro amor e entrando no chakra cardíaco dela, dizendo que a ama. Acredite, o tempo divino resolve tudo. Nunca perca a fé e nunca deixe de falar ao seu eu superior, porque tudo isso já foi planejado antes de vocês encarnarem. Tudo isso foi planejado para você reconquistar a sua chama gêmea, para você entender, aumentar a sua vibração e aumentar a sua frequência. Pode parecer fácil, mas não é. É difícil, porque você também tem que mudar a sua mentalidade, os seus conceitos para se curar. E ao final de tudo, isso possa acontecer. As chamas gêmeas têm um vínculo inquebrável. Esse vínculo é eterno. Esse vínculo nunca se quebra. Você pode, muitas vezes, como ter a impressão de que está deixando de gostar, que está se desconectando,
Mas isso não é verdade. No momento em que está vivendo a evolução, a sensação de afastamento é normal. E isso é um bom sinal, porque significa dizer que você está no caminho certo, está no caminho para que tudo ocorra, tudo se concretize. Aqui, na 3D, vocês têm muitas interações no plano físico, em que faz vocês verem e perceberem a existência desse verdadeiro vínculo de amor. Você não pode esquecer de elevar a sua frequência, porque a sua metade vai conseguir, assim, ultrapassar todos os sentimentos negativos que foi citado antes, como o medo, a ansiedade, a insegurança, karma e os sentimentos da falta de vontade de trabalhar. Todos esses sentimentos fazem com que a frequência da sua metade abaixe e também a capacidade dela ascender. E no momento que você entra na vida dela, elevando a sua frequência, ela começa a sentir a frequência do verdadeiro amor, do amor incondicional. O vínculo se fortalece e ela sentirá essa alta vibração. Você não pode trabalhar por ela ou progredir por ela. Você tem que trabalhar por você e progredir por você. Nisso ela vai sentir a mesma necessidade que você tem. E assim você vai apoiá-la ao longo do caminho para que ela possa cada vez mais aumentar a sua vibração. Só assim ela volta a estar com você. Uma coisa que eu sempre falo a todos: quando você conheceu sua metade, o encantamento foi maravilhoso, porque ambas estavam com energia alta. Você estava bem, estava com a frequência alta, e no decorrer da caminhada, a sua energia caiu. E aí começou o afastamento. Pense nisso. Comece a ser quem você era quando conheceu sua metade. Procure ter aquela mesma energia e você vai ver que a sua metade novamente vai ficar com você. Bem, por hoje é só. Até o próximo vídeo.